Lhe desejo uma noite abençoada no nome do Senhor Jesus. Que bom que estamos aqui nesse momento de reflexão ao terminar desse dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da paz segundo a Bíblia. Todos que vivem debaixo desse sol já puderam naturalmente ter essa experiência, a experiência da paz e a experiência da ausência da mesma. Todos nós, né? E o que a Bíblia fala a respeito disto, desse sentimento tão profundo e tão rico, que automaticamente mexe com a estrutura do ser humano? Uma pessoa sem paz, ela é completamente incompleta. Uma pessoa sem a paz verdadeira, ela não dorme de noite. Parece que tem algo que fica gritando dentro dela. A Bíblia relata a história de Davi em 2 Samuel, que ele tomou uma atitude que desagradou a Deus. E naquele mesmo momento, a paz ela se ausentou do coração de Davi. Nós podíamos exemplificar e podemos que a paz ela é a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. Assim sendo, quando em algum momento da nossa vida nós estivermos longe da vontade do nosso Senhor, automaticamente Ele vai se entristecer. E uma vez que Ele não compactua com aquilo que é errado, ou com ações, com palavras, automaticamente Ele se afasta. Nós acabamos entristecendo o Espírito Santo, e a paz, como aquela chama tão profunda que nos ilumina e nos aquece nos dias mais sombrios e gélidos desse mundo que vivemos, ela vai se apagando, daqui a pouco a pessoa perdeu o brilho, daqui a pouco os olhos não sorriem mais, não tem mais brilho no olhar, a paz foi embora. E na ausência da paz nasce todo tipo de sentimentos ruins, todo tipo de dúvidas, incertezas e as perguntas que vêm fruto de um relacionamento distante de Deus. Na ausência da paz, elas tendem a confundir muito mais a cabeça do ser humano. Então pergunta a todos nós nesse momento, como está o nosso coração? Você que faz parte da Igreja Espírito de Vida, você sabe que a minha maior preocupação é preparar um povo para encontrar Jesus nos céus. E a falta de paz, segundo a Bíblia, ela pode ser entendida de diversas maneiras, né? Por exemplo, a separação de Deus. Há pessoas que não têm paz porque estão vivendo em seus caminhos, estão vivendo no pecado. Isso nós podemos ver na história de Adão, quando Adão ele cometeu o erro, naquele mesmo instante, acusado pelos seus próprios pensamentos, eles se esconderam de Deus, né? A paz se ausentou, houve aquela ruptura da presença divina, a presença do Altíssimo se retirou, deixaram de ser sinceros, puros, e automaticamente naquele momento eles se sentiram sozinhos, nus espiritualmente falando. Temos uma outra situação também que pode nos levar a combater a nossa paz, que são as preocupações, as nossas ansiedades do dia a dia. Lá em Filipenses diz que Deus aconselha que nós não andemos ansiosos, preocupados, porque esse tipo de sentimento e de preocupação excessiva, ela vai trazer um sentimento ruim. Então a Bíblia aconselha que nós devemos apresentar toda a nossa vida ao nosso Senhor, para que a paz dele, que excede a todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Então, o primeiro ponto que pode tirar a paz do ser humano é a separação de Deus, o pecado, uma vida infrutífera, uma vida sem Deus. O segundo, nós estamos falando aqui que são as preocupações,
com determinados problemas que nós não conseguimos mudar pela força do nosso braço, somente Deus, né? Poderíamos dizer que o terceiro, digamos assim, o terceiro ponto que leva uma pessoa a viver sem paz é quando ela, por livre, espontânea vontade, ela é uma geradora de conflitos, né? Então é impossível viver em paz quando o interior daquela pessoa anseia por uma contenda, anseia em demonstrar para todos que essa pessoa tem razão, anseia em mostrar para todos que fulano está errado, que a última palavra da casa dela tem que ser dela, que tudo tem que ser do jeito. Ou seja, quem não está disposto muitas vezes a baixar a guarda, a engolir certas palavras, quem não está disposto a viver uma cruz, uma vida carregando a cruz, não vai viver em paz nesse mundo, tá? Então nós temos que ter atenção a isso, porque quando nós vivemos em conflitos com o mundo externo, com as pessoas que estão ao nosso lado, com toda certeza, a paz, porque Jesus não é um Senhor de conflitos, pelo contrário, a guerra que Jesus nos ensina é contra o pecado e contra os demônios, mas nunca contra o ser humano. Então, se nós vivemos em conflito com o ser humano, mas com toda certeza vai haver paz no nosso coração. Podemos dizer que o quarto ponto que pode tirar a nossa paz é viver segundo, como a Bíblia fala, segundo a carne, segundo as nossas próprias vontades, né? Então não adianta estarmos na igreja, ouvimos a palavra do pastor, ouvimos o fim de noite, virou o domingo de manhã, se existe um pecado, se existe um proceder que desagrada a Deus. Aquilo que eu falei, né? Logo no primeiro ponto, que aonde há o espírito de pecado, o Senhor Jesus não compactua, ou seja, ele se afasta e a luz se apaga. Então tem muitas pessoas que vivem um conflito interno porque em suas ações externas elas estão desagradando a Deus, vivendo da forma como o mundo dita as regras. Estão vivendo de acordo com as suas vontades, satisfazendo suas próprias vontades. Naquele momento o corpo é saciado, naquele momento a pessoa esbanja os seus desejos, mas a alma dela se enfraquece. Quando nós damos ouvidos à voz da nossa carne, a nossa alma se enfraquece, gerando naturalmente a falta de paz. E por último, né, para não ficar longo a nossa mensagem, a falta de fé em confiar nas promessas de Deus. Então, o Senhor Jesus, certa vez, ele nos ensina aquela passagem do livro de Marcos, onde os discípulos estavam amedrontados, com medo de morrer devido à tempestade. Mas Jesus, usando a fé, acalmou a tempestade, repreendeu aquela tempestade e depois também repreendeu os discípulos por sua falta de fé. Ou seja, em algumas situações, a falta da paz está associada também à falta da fé. Então, uma pessoa que tem dúvidas no coração, ela não tem paz. Por quê? Porque não existe uma certeza, não existe, como nós estamos ouvindo essa canção no final, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, o ter a paz não é simplesmente uma palavra poderosa, uma palavra, sabe, que, como algumas pessoas dizem, que desbloqueia o cérebro da pessoa para a pessoa. Não, a paz, assim como tudo que Deus faz na Bíblia, é um conjunto de situações. Assim como o nosso corpo, ele não é formado apenas por um único membro, os conceitos de Deus, eles são formados
por pequenos conselhos que nós, uma vez obedecemos, gera em nós um fruto, gera em nós uma consequência. E a consequência que nós estamos falando hoje é a paz. Então, terminando nossa mensagem, a paz ela pode ser caracterizada por todas estas situações que nós aprendemos aqui, e a falta dela ela pode ser caracterizada pela separação de Deus, né? Viver distante dele, pelas preocupações, pelas injustiças, viver em um mundo de conflito, viver brigando com todo mundo, terminando para viver também segundo as nossas próprias vontades, os nossos próprios. É só um pecadinho, então aquele pecadinho é o suficiente para gerar uma falta de paz. E por último, a falta de paz também está associada à falta de fé. Vamos fortalecendo, e por falar em fortalecer, nesse domingo, 8h30 da manhã, nós teremos o domingo da paz, aonde estaremos colocando diante de Deus tudo aquilo que tem nos incomodado. Até dei para as pessoas aquela fita. Tem pessoas que acabam esquecendo, né? Mas o pastor não esquece. Aquela fita símbolo da paz, aquela fita branca, né? Que a pessoa vai colocar naquele local que ela deseja e que ela precisa de paz. Vai trazer nesse domingo que nós estaremos queimando, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.